Olá pessoal, eu me chamo Felipe Melo, faço parte do time da Logic Suite de Cálculos e hoje eu vou mostrar para vocês por que o Prévios é o melhor software de cálculo previdenciário do Brasil. Entre os recursos que nós vamos conversar aqui hoje, estão recursos exclusivos que só o Prévios tem para oferecer para vocês. Então, como podem observar, ele possui diversos tipos de cálculo de apoio. Dentre eles também nós temos agora recentemente o acúmulo de pensão, já pela emenda constitucional 103/2019, onde é possível colocar a cota daquela pensão e se existe outra renda para fazer o acúmulo. Com isso nós temos a aplicação justamente do artigo 24 da emenda constitucional, observando as proporcionalidades de cada faixa. Além disso também, nós temos aqui a revisão de precatórios, onde é possível justamente aplicar o tema 96, dos juros. Então é possível fazer um cálculo dessa revisão para todos os casos, aqueles que já foram ganhos na justiça, é possível observar se foram pagos esses precatórios de uma forma correta, já aplicando os juros necessários e também o índice do IPCAE. E aí nós temos também o cálculo principal, que é o cálculo previdenciário. Com o Prévios é possível observar e comparar a carteira de trabalho juntamente com os vínculos do CNIS. Então, nesse caso aqui, eu vou selecionar um determinado arquivo, que é uma carteira de trabalho. Tá? Nessa carteira de trabalho aqui, eu tenho carteira de trabalho de segurado, eu tenho aqui os vínculos, que só foram 2 vínculos ao longo do tempo. Notem, inclusive, que aqui na carteira de trabalho também consta uma data final de um vínculo em aberto. Aqui eu tenho também como puxar o próprio CNIS, para que nós possamos observar. Então, o que ele já puxou, já mostrou aqui os salários de contribuição, e eu tenho aqui, no comparativo de tempo de contribuição, eu tenho o comparativo entre a carteira de trabalho digital e o tempo de contribuição. Então notem que aqui eu já tenho um vínculo diferente no CNIS também, uma aposentadoria por idade, porque é um segurado que já está aposentado, mas está na justiça para uma revisão da vida toda. O Prévios também traz a possibilidade de verificar a carta de concessão em comparação com o CNIS, e aí se tratando principalmente dos salários de contribuição. Nessa situação, nós temos aqui os indicativos que o programa fornece, justamente para que nós possamos observar se há diferença ou não entre a carta de concessão e o próprio CNIS. Então, essa é uma ferramenta fundamental na hora de utilizar o cálculo. Outra possibilidade que o programa possui é de fazer comparativos das regras de transição. E mais que isso, além dos comparativos que ele faz entre as regras de transição da emenda constitucional 103, ele também verifica se tem direito adquirido e também verifica se o segurado pode projetar e quando vai atingir esses requisitos para a aposentadoria. Isso é fundamental para um planejamento previdenciário. Dentro do planejamento previdenciário ainda, existem diversas opções para que essas projeções sejam feitas com correção monetária, com a verificação de tipos de investimento e possibilidade de investimento, com a verificação do retorno sobre esse investimento possível. Então, tudo isso o Prévios possui. Aqui, por exemplo, nós temos um cálculo, onde o cálculo irá fazer a comparação entre todas as possíveis regras de transição dessa segurada. Ela tem um direito adquirido, pela Lei 9876, possui um outro cálculo aqui com tempo adicional de 100%, também possível de imediato, em 10/11/2020. Além disso, nós temos a regra geral, o programa já emite isso também. Nós temos a transição por idade, onde o programa vai projetar quando que essa pessoa poderia se aposentar por idade. Então ela vai poder ter a comparação se é interessante se aposentar de imediato por um direito adquirido ou se é interessante aguardar, continuar contribuindo e aguardar até a data onde ela atingirá os requisitos pela regra de transição por idade. Da mesma forma, a transição por pontos e também o tempo de contribuição com idade mínima, no caso, e o tempo adicional de 50%. Então, notem, o programa traça um panorama de cada uma das regras, podendo
o usuário visualizar se ele quer pela maior RMI ou se ele quer pelo tempo mais rápido de se aposentar, né? Então aqui é possível também fazer essa visualização. Ao escolhermos uma regra de transição em comparação, por exemplo, com o direito adquirido, nós vamos ter alguns relatórios que o programa emite para fazer análises tanto do planejamento previdenciário quanto da parte das regras de transição. Então, o Prévios gerou alguns relatórios nesse cálculo, dentre eles o relatório da análise das regras de transição, relatório fundamental para que se possa entregar ao cliente, onde é feita uma análise de cada regra de transição de direito adquirido, projetando quais seria a DIB possível, onde atingiriam esses requisitos, e a RMI, a possível RMI no futuro. Além desse relatório também, é importante ressaltar que o sistema já traz o cálculo do descarte automático, aquele estabelecido lá no artigo 26 da emenda constitucional, onde é possível analisar cada descarte feito, qual é a RMI que seria utilizada. Lembrando que ao descartarmos contribuições pela emenda constitucional 103, é necessário descartar o tempo também dessas contribuições descartadas. Com isso, o sistema dá o melhor cenário possível para que seja o melhor ao segurado. E além disso, o principal aqui, aquela parte do planejamento, né? Aquele relatório que você pode entregar para o planejamento previdenciário, onde é possível determinar aqui qual foi o investimento feito, ou seja, o custo que houve. Nessa situação aqui, houveram salários de contribuição indenizados ao INSS, ou seja, salários pagos com atraso. O sistema já faz toda a parte de desindexação desses salários automaticamente para que se entre no cálculo da RMI. Então aqui foi calculado o retorno sobre investimento, levando em consideração o que foi pago ao INSS em relação desses salários em atraso e também levando em consideração a expectativa de sobrevida dessa segurada. Com isso, nós temos o comparativo de cada uma dessas regras também para o planejamento previdenciário e um gráfico final informando visualmente o que é mais benéfico a ela. Então, com isso, nós temos informações completas, né? Justamente para proporcionar o melhor ao segurado. Então, utilizem o Prévios, a inteligência de cálculo do Prévios, que com certeza vocês estarão com o melhor programa do mercado. Obrigado.